Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o senhor Joel, e cumprimentando o senhor, cumprimentar todos os demais vereadores, a todos que estão nos assistindo nesse momento, os internautas, dizendo que, bom, meu nome é Antônio César Ribassaz, eu sou engenheiro civil, eu estou como responsável da Regional Sul. Regional Sul hoje compreende a rodovia Litoral Sul, a Regis Bittencourt e a Planalto Sul. Na Regional Sul, somam ao todo aproximadamente 1.100 quilômetros de rodovia sobre nossa responsabilidade. E aqui eu solicitei a minha equipe que esteja presente, para que a gente possa, nesse momento, poder esclarecer a cada um dos senhores e também a todos que estão nos assistindo, a todos os internautas, e trazer informações importantes para esta casa, para a região, com diz respeito ao contorno de Florianópolis, com diz respeito à terceira faixa de Palhoça, entre outras ações que nós estamos executando. Um ponto importante, e aqui eu quero agradecer, é que sempre é interessante estar junto à Câmara de Vereadores, e isso a gente tem feito nesses últimos meses, porque o fato de poder existir algum tipo de falta de informação, talvez surja alguns tipos de problemas. Então, estivemos na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, estivemos na Câmara de Vereadores em Lages, junto a associações, e eu tenho falado, até comentei com o Juninho, que esse é o nosso trabalho, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa semana estarei lá em Taboão da Serra, Itapecerica, sempre trazendo, levando as informações, atualizações, claro, dentro daquilo que nos compete e aquilo que nós temos de informação. Nós somos uma rodovia, basicamente, que termina em 2033, né? O nosso contrato vai até 2033, não é uma privatização, mas sim uma concessão, onde, depois de 2033, entregamos ao governo federal todas as benfeitorias que foram realizadas ao longo desses anos, né, conforme preconiza o nosso contrato de concessão. Nós, dentro das responsabilidades, nós basicamente executamos todas as obras de ampliação de capacidade que o contrato exigia, com exceção, e claro, e não posso deixar de falar, do contorno de Florianópolis, que os senhores têm acompanhado dioturnamente as notícias. Eu solicitei ao superintendente Marcelo Módulo que estivesse comigo nessa apresentação, porque é importante que os senhores conheçam, né, como está o andamento da obra e quais assim as perspectivas que nós temos para frente. Eu pedi também que estivesse aqui comigo o engenheiro Orley, ele é responsável também pelas terceiras faixas de Palhoça, porque temos conhecimento e sabemos, né, dos impactos que essa obra ela trouxe à população, mas nós queremos também trazer quais os benefícios que ela vai proporcionar a partir da entrega oficial à população. É tão certo que, a cada momento que é possível entregar as obras parciais, isso está acontecendo, né? E em agosto nós temos uma entrega muito importante, é parcial, mas muito, muito importante para a Grande Florianópolis. Fizemos agora, recentemente, a entrega da ponte do Balneário Camboriú Norte, e fazendo uma avaliação do local, tínhamos filas, né, sobre a pista, sobre o trecho principal, sobre o tronco, e depois da ponte concluída, as filas já cessaram, e hoje ela está sendo utilizada como uma integração de bairro com o centro de Balneário Camboriú, entre outras atividades. Bom, sem muitas
sem muitas delongas, e eu estou aqui, e eu vou ficar aqui, se vocês me permitirem, para que eu possa esclarecer as dúvidas que vão surgir ao longo da apresentação. Quero chamar o Orley. Orley, nós preparamos uma apresentação, nós vamos falar um pouquinho da terceira faixa de Palhoça, como ela está, o que foi feito até o momento, quais as próximas entregas que vão ocorrer e qual é a data final da entrega desta obra. Esta obra, só fazendo um adentro, essa obra é uma obra extra per, né? O que é o extra per? Ela não estava no nosso contrato, ela entrou recente, então ela foi aprovada algo em torno de dezembro de 2020, e ela iniciou, salvo engano, em fevereiro e março de 21. Contratualmente, essa obra ela vai até fevereiro de 22, né? Mas, do jeito que está o andamento dela, né, como está ocorrendo, nós temos interesse, né, total interesse, de fazer essa entrega antes do prazo, para que a gente possa atender, né, não só os munícipes, mas também a temporada que vem ainda agravar a situação do trânsito na região. Então, gostaria que o Orley fizesse a explicação, e eu fico ao lado dele, caso houver necessidade de alguma intervenção. Boa noite a todos do plenário. Gostaria de apresentar, então, um pouquinho da minha função dentro da concessão. Então, eu sou Orley, sou engenheiro civil de formação e estou como coordenador de implantação da Litoral Sul. Então, essas obras da 101, 376 e 116 ficam sob minha gestão, as obras de implantação e recuperação. Dentro desse segmento, conforme o César comentou, inicialmente em janeiro desse ano houve a aprovação da terceira faixa. É uma obra extra-per, não prevista no contrato de concessão inicial, e está sendo executada para depois ser incorporada à tarifa. É uma obra com prazo de 12 meses aprovado pela agência, então ela vai até fevereiro de 22, contratualmente. Mais de 50 milhões de investimentos, então, nesse tronco da Grande Florianópolis. No seu escopo está o quê? A execução de uma terceira faixa sobre o acostamento, o que hoje a gente tem, e reestruturação de 23 agulhas de acesso, que são agulhas de aceleração e desaceleração, para a marginal ou para a rodovia, né? Então, dentro desse escopo da terceira faixa, vamos ficar com a faixa 1, faixa da esquerda, com 3,50, a faixa 2 com 3,50 e a faixa 3 com 3 metros de largura. Ao todo, são 15,6 quilômetros de extensão da terceira faixa, começando no quilômetro 216, próximo à van, e indo até o quilômetro 200 e 400. Dentro desse escopo, nós segmentamos as obras em 3 lotes, 3 grandes lotes de 5 quilômetros, focando, sobretudo, nos trechos de maior demanda inicialmente, que seria o quê? O quilômetro 205, que é a entrada da Grande Florianópolis, né, a via expressa da Grande Florianópolis, em direção a Palhoça, até o Shopping Continente por ali. Então, o foco dos trabalhos hoje se concentram no lote 2, que a gente chama, que é do 205 ao 210, esse segmento, para que a gente tenha liberações parciais, conforme o César comentou, cuja nossa intenção é, ainda esse mês de agosto, liberarmos 5 quilômetros ao tráfego, já diminuindo todas essas filas que a gente vê. As obras, elas são concentradas no período noturno. No período diurno a gente não trabalha, porque haveria uma necessidade de intervenção de faixa, algo que, se a gente fizer hoje, sabe que as filas vão se estender ainda mais. Então, os trabalhos que necessitam intervenção de faixa são realizados no período noturno, das 22 às 5 da manhã. No período diurno, executamos somente trabalhos cujas agulhas ou as faixas de aceleração e desaceleração já estejam concluídas, já estejam interditadas, desculpa. Que daí a gente tem um trabalho de toda a reestruturação do pavimento. Essas agulhas que eu falo de aceleração e desaceleração, nós aumentamos a extensão de desaceleração dos veículos e a extensão de aceleração deles, né? Quem hoje passa sabe que as agulhas são um pouco rápidas demais para quem acessa a rodovia, né? Criando um gargalo e um ponto de possível acidente. A agulha são
faixas de aceleração ou desaceleração para a marginal ou para a rodovia. Tá? Só passando um pouquinho, então, sobre o cronograma, né? Esse é o cronograma junto com a agência, então nosso prazo está segmentado ali por 3 grandes lotes, né? Conforme eu comentei, as linhas em verde, cuja previsão de conclusão é até janeiro de 22. Pode observar no cronograma que a gente tem entregas parciais, então a primeira entrega lá em agosto de 21, e a segunda entrega parcial também já para outubro de 21 e a final até seria janeiro de 22. Contudo, conforme o César comentou, hoje o nosso cronograma com as empresas contratadas está adiantado, então nós pretendemos entregar ainda na temporada de 21 os 15 quilômetros ao tráfego. Aqui é só um pouquinho o que eu comento de agulhas, né? Tem no lado direito dos slides ali tem as 23 agulhas que nós temos e as em verde são aquelas já executadas e liberadas ao tráfego. Então, hoje, das 23 agulhas, faixas de aceleração e desaceleração, 14 já estão liberadas ao tráfego. Aqui é um pouquinho dos empregos gerados diretamente pela terceira faixa, né, por essa obra. Então, atualmente a gente conta com 275 colaboradores diretos na obra. Conforme eu comentei, cerca de 100 colaboradores estão no período diurno, né, que é quem passa na rodovia vê que estão trabalhando em barreira, em agulhas interditadas, justamente porque é o serviço que a gente consegue fazer no período diurno sem a necessidade de interditar mais uma faixa de tráfego. E o restante do trabalho é executado no período noturno. Aqui é só um pouquinho do que é as agulhas de aceleração e desaceleração, né, o projeto tipo dela. E o pessoal questiona normalmente, por que não estão liberando já segmentos parciais, né? O nosso plano de trabalho seria de que forma? Nós executamos as entradas e saídas, as faixas de aceleração e desaceleração, primeiramente, que são onde demandam maior volume de trabalho, com escavadeiras, né, com toda uma gama de equipamento. Após, nós executamos as barreiras de concreto, que são os elementos de proteção, e depois nós chegamos na parte do pavimento em si. E por uma questão somente de lógica de evitar empoçamento de água em pista e tudo, essa é a sequência executiva. Então, o pessoal pergunta por que não estão pavimentando ainda. Porque primeiro nós precisamos concluir as barreiras para depois pavimentar e liberar o tráfego. A etapa de pavimentação é a mais rápida e que vai dar mais visibilidade e logo liberação, né? Aqui só algumas fotos dos serviços executados, né, ao longo desses 3 meses. Aqui começando pelo 201, nós já estamos atacando nos 3 lotes, nós temos obras, né, os 3 lotes, desde o 200 até o 215. Dentro do lote 3, na região de Palhoça, a gente chama lote 3, nós temos ainda, além da terceira faixa, 2 pontes, né, que estão em execução, 2 obras que são de reforço e alargamento das pontes, é a ponte do Rio Maruim, na divisa, e a ponte do Passa 20. Essas obras, o escopo delas é o quê? Reforçar a estrutura dessa ponte para que ela possa receber maiores cargas de tráfego e também receber a largura da nova terceira faixa, que hoje aquelas pontes não tinham nem largura para acostamento, né? Então, nós consolidamos a execução dessas obras juntamente com a terceira faixa para menor impacto possível, né? Então, nós não queríamos fazer um alargamento que não traria um benefício e uma intervenção em 2 momentos. Então, optamos por essa forma, iniciar as obras das pontes, juntamente com a obra da terceira faixa, liberando os segmentos juntos, né? Aqui são algumas fotos dos serviços executados, né? Só explica essa informação importante, essa 205. Essa no quilômetro 208, né, execução de drenagem. Então, esse é um escopo básico do que é um serviço de uma agulha, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Nós primeiro interditamos a agulha, fazemos toda a reestruturação, a escavação dela, implantação de drenagem profunda, implantação de drenos,
para depois entrar com as camadas de pavimento e então liberar o tráfego, igual está nas fotos mais abaixo aqui do slide. Esses serviços de interdição de agulhas, que são realmente bloqueiam, né, esses acessos, eles duram em torno de 15 a 20 dias em cada uma das agulhas. Algumas fotos também de outros segmentos, faixa de aceleração e desaceleração. Lá na foto de cima à direita, essa é uma região ali próxima ao Shopping Continente, onde a gente já tem a terceira faixa executada, né? Porém ainda não liberada ao tráfego, por uma questão operacional ainda. Se nós liberarmos esse segmento, nós criamos um gargalo um pouco à frente, porque não tem uma demanda de continuidade no tráfego. Então, nós vamos liberar segmentos parciais, igual comentei, a partir do quilômetro 205, a entrada da Via Expressa de Florianópolis, em direção a Palhoça. Para não, se a gente libera hoje um segmento na frente do Shopping Continente, nós criamos ainda mais um gargalo na rodovia, né, que o pessoal vai sair para uma terceira faixa e retornar 1 quilômetro depois. Então, não se torna viável do ponto de vista operacional. Também mais algumas fotos. Os serviços com interdição são em período noturno. Na foto da direita aqui é o final no canto inferior, é o final do desvio do Maruim, né? Hoje, no Maruim, no Passa 20, nós temos um desvio de tráfego em cada uma das obras, onde a gente joga uma faixa de tráfego do tronco da rodovia para a marginal e retorna após a ponte. Então, no Maruim, esse desvio é com uma extensão de 1 quilômetro e no Passa 20 é com uma extensão de 400 metros. E essas obras com previsão de liberação também em outubro, junto com o lote aqui da região de Palhoça. Tem uma gama grande de fotos, né? Também a gente executa a revitalização e reforço das barreiras de concreto de toda a extensão desse segmento. Então, muitas vezes a gente está com bastante frente em barreira de concreto, em defensa metálica, para depois fazer a etapa de pavimentação e aí sim liberar o tráfego. A etapa que mais demanda tempo hoje é essa parte de elemento de proteção ao usuário. Aqui eu só trago algumas imagens também lá da região dos desvios do Maruim e do Passa 20, né? Então a gente consegue observar aqui que os equipamentos que a gente tem em cima, então é todo um reforço de fundação para depois nós reforçarmos a estrutura da ponte e alargarmos ela, né? Que hoje a ponte, se observar na imagem, ela não tem nem largura para o acostamento, era como feitas essas pontes de 50, 60 anos atrás. Então, essa é uma demanda já prevista no contrato de concessão, o alargamento dessas duas pontes, porém só foi casado o período junto com a obra da terceira faixa para menor impacto ao tráfego. A OE do Maruim, né, a ponte do Maruim, cronograma também, liberação em outubro, novembro. Toda etapa de reforço das pontes. Da mesma forma no OE do Passa 20. No OE do Passa 20, essa noite nós invertemos o tráfego também, que hoje o trânsito que passava na faixa 2, na faixa da direita, vai inverter, vai começar a passar na faixa 1 para a gente executar os trabalhos na faixa 2. Só algumas fotos. Também nos trabalhos que estão sendo realizados. Seria isso, senhores, se eu fico aberto para eventuais esclarecimentos e dúvidas. O vereador Juninho, então, com a palavra. Quer fazer alguma pergunta? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores.